Direto da redação. Vamos lá, que é um caso assim que causa arrepios e estupefação. Carlos Dias dos Santos, mais conhecido como Panela, ele era um comerciante próspero no ramo de molas de caminhão. Ele vendia para usinas sucroalcooleiras. Em 2012, ele recebeu uma indenização milionária. E ele emprestou valores atualizados, que hoje atualizados, ou melhor, valores que chegavam a mais de 4 milhões de reais para a usina Paraíso, na Baixada Campista. É uma usina centenária. Ele pretendia receber em etanol durante a safra. Essa é a garantia. Ele daria o dinheiro. A segurança de que ele recebia esse dinheiro é o seguinte, ó, ainda que a gente não tenha dinheiro vivo, nós vamos lhe pagar em etanol. E segundo o processo na justiça, ele levou um calote. Hoje, com 73 anos, Panela continua morando em um baú de caminhão na zona rural de São Fidélis, enquanto os responsáveis pelo seu prejuízo estão em tenebrosas transações no milionário setor sucroalcooleiro. O idoso fez uma queixa-crime no Ministério Público denunciando uma suposta associação criminosa especializada em estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documentos e obstrução à justiça. Entre os acusados estão os usineiros. Esse fato é tema de uma reportagem da agência Fonte Exclusiva no Portal Viu. A agência Fonte Exclusiva fez essa reportagem com Panela em 2017. Desde essa época ele estava brigando para reaver o dinheiro dele. E nós visitamos o local, essa reportagem aí mostra isso. Isso tem a reportagem no Portal Viu, você confere aí na tela. Nós visitamos o baú em que ele está morando, as condições em que ele está vivendo. Ele mostrou lá os documentos, a reportagem exibe isso, os processos têm a cópia desses documentos, e a usina em questão aí é a usina Paraíso. Essa usina está em recuperação judicial há 8 anos. Há 8 anos em recuperação judicial. Uma usina que tem muitas fazendas, muitas terras, ela produzia a própria cana. E aí está o Panela, nessa imagem que você está acompanhando aí. Eu fui ao local, fui fazer essa reportagem. Então é um lugar de difícil acesso na região de São Fidélis. E ele mora dentro de um baú, ele cozinha no fogão de lenha. Um homem que teve mais de 4 milhões para emprestar uma usina. Aí o baú onde ele mora, aí ó, ele mora aí, nesse baú. Você está vendo aí nas imagens aí. Então um homem que emprestou mais de 4 milhões, uma indenização que poderia ter uma aposentadoria assim tranquila. E por que ele emprestou esse dinheiro? O que ele diz na reportagem aí? Porque ele vendia molas para o velho Geraldo Coutinho, que era o patriarca dessa família e que era dono da usina. E o Geraldo Coutinho, o patriarca, era um homem honrado. Ele pagava. E ele sempre fazia isso. Ele emprestava o dinheiro e recebia em álcool e vendia o álcool, comercializava o álcool. Ele conseguia, ele tinha comprador pro álcool. O cara ficava com o álcool e pagava ele. Ia lá já com o caminhão, abastecia, ficava com etanol e pagava ele. Essa relação ele criou ao longo dos anos com o pai. Achou que poderia também, que os filhos seria a mesma coisa, a mesma rotina. Só que com os filhos ele se machucou. E por que ele emprestou o dinheiro? O cara com 4 milhões emprestaria o dinheiro? O Panela, ele é da época do governo Collor. Você lembra quando o governo Collor, ele pegou o dinheiro de todo mundo, a poupança, confiscou a poupança? O Geraldo, olha as condições em que ele mora, olha ali. Ali é o lugar onde ele mora ali. Essa é a região que ele mora hoje. Vive nessas condições. Aí, olha a geladeira. Ali onde é o banheiro do Panela. Ali está. E por que ele emprestou esse dinheiro? Porque o Geraldo Coutinho, que é um dos acusados nesse processo, ele falou o seguinte, que se o dinheiro fosse guardado na poupança, ele tinha informações, ele era da Firjan, e ele estava sempre ao lado de Fernando Henrique em rede social. Ele tinha informações privilegiadas, segundo consta no processo, consta na denúncia isso. O dinheiro poderia ser confiscado, que o governo do PT ia confiscar o dinheiro. Nunca houve confisco. O dinheiro do Panela foi confiscado pela usina. E o que a usina está fazendo agora? A usina em recuperação judicial está sendo vendida. Está sendo comprada pela Coagro. A Coagro está dizendo que vai reabrir a usina. A Coagro e a MPE, do empresário Renato Abreu. Mas o que me chama a atenção aqui nesse caso é o seguinte. Primeiro, a letargia em uma queixa-crime que virou um inquérito policial que não anda desde 2017. Ninguém foi convocado para prestar depoimento. Segundo, como é que uma usina em recuperação judicial, o administrador judicial não fala pela usina, quem fala são os antigos donos.
está em recuperação judicial, não é o dono que tem que falar, não é o dono que tem que vender a usina. A usina não pertence mais a ele. A usina são decisões ali de credores. Ele não pode mais falar em nome da usina. E como é que está sendo feito esse negócio? Porque na minha avaliação, a Coagro e a empresa que comprou a usina Paraíso comprou também o polo passivo. Vai se responsabilizar por esse polo passivo. E as canas, os canaviais da usina Paraíso, onde estão sendo processadas essas canas? Elas deveriam estar sendo processadas e o dinheiro sendo drenado, sendo direcionado para pagar credores. Está aí. E o processo vai se arrastando na justiça. E a usina, você pasme, a usina ela conseguiu uma... por estar em recuperação judicial, a usina ela conseguiu gratuidade de justiça. O aposentado teve que brigar por gratuidade de justiça. Briga por gratuidade de justiça. Está totalmente descapitalizado. Está brigando por essa quantia. Se for recolher custas, provavelmente não vai ter dinheiro para recolher essas custas. Mas ele teve que brigar por gratuidade de justiça. E a usina que deve a ele conseguiu gratuidade de justiça contra ele. Olha que país, gente. Que loucura isso, meu Deus do céu. Que inversão de valores, que inversão de coisas. E eu estou apavorado porque depois de fazer essa reportagem, eu fui pessoalmente, fui com os cinegrafistas, nós filmamos, nós vimos as condições que o Panela estava morando e se deparar novamente com as mesmas condições em que ele está vivendo, em que ele está morando. Então é impossível. Aí você vê o seguinte, a justiça no Brasil ela é seletiva. A justiça no Brasil muitas vezes ela não é cega, né? Ela é um pouco seletiva. Às vezes. Com todo respeito aqui a muitos magistrados, eu conheço magistrados seríssimos, e tem muitos deles seríssimos, mas é que muitas vezes o magistrado, quando ele está ali julgando o processo, ele está julgando papel. Ele não está vendo isso aí que a gente está mostrando aqui. E quem produz as provas para o magistrado, aí vai lá, Ministério Público, os órgãos de controle externo, muitas vezes não consegue retratar a realidade do que se vê, do que nós estamos mostrando aqui. Então você vai ali julgar papel, vai julgar ali a letra fria, papel. Não... Mas a realidade é muito nua e crua, é muito chocante para o repórter que está em campo, para o repórter que vê essa situação e vê esse nível de injustiça, vê esse nível de desigualdade. É assim, muito... Chega a impressionar, assim, dá frio na espinha, sabe? Dá calafrio. Às vezes tem briga, tem disputas judiciais que elas são muito desiguais, elas são muito cruéis, são muito desiguais. E é um mercado que nós estamos falando aqui, sabe quanto vai movimentar o mercado de usinas esse ano aqui em Campos? Lá na cidade de Campos, vai movimentar 500 milhões. 500 milhões, é o maior empregador do município. 500 milhões. Agora, se o cidadão comum for ali dar um calote em alguém ali pra comprar o pão, vai ser espancado na rua, vai ser amarrado no poste. Aí o outro vai lá dar um calote de mais de 4 milhões em um idoso. Aí. E tem gratuidade pra brigar. Mas vamos seguir. Vamos seguir que a briga é dura. Rapadura já tá aí, o Ranulfo já tá aí, né? Nós vamos falar com ele. Antes de eu falar com o Ranulfo Vidigal aqui, que é economista, deixa eu dar uma informação aqui, que a Prefeitura de Macaé libera a partir de hoje a segunda parcela do auxílio emergencial criado pelo município. O benefício é destinado a auxiliares de serviços escolares, merendeiras, monitores, feirantes, agricultores familiares, condutores e proprietários de veículos escolares e monitores de transporte escolar. Esta parcela será destinada para cadastrados que tiveram pendências já resolvidas. O auxílio tem valor de R$ 500. A primeira parcela foi liberada nos dias 22 e 23 de julho. Já a segunda parcela, no mesmo valor, a previsão de pagamento vai ser na quinta-feira, dia 22. Então, auxílio emergencial de Macaé. Macaé está pagando auxílio emergencial. Tem vários auxílios emergenciais que Macaé está pagando, né? Um deles é esse, no valor de R$ 500. Um deles. São vários. Meu distinto economista, colunista do Portal Ouviu, Ranulfo Vidigal, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, meu caro Roberto. Desculpa a minha voz de taquara rachada, mas que essa friagem que toma conta de toda a nossa região está deixando a minha voz um tanto quanto enfraquecida. Olha, às vezes a minha também, ela dá umas falhadazinhas, mas eu aprendi a cuidar dessa voz sonora aqui.
Eu faço aquele gargarejo às 4 horas da manhã, uma colher de mel logo em seguida, e aí fica com voz para o dia todo, Ranulfo. E é um mel lá de Santa Maria Madalena, aquele mel que a abelha... Vou seguir a sua dica. A abelha lá pega aqueles lugares floridos com açapeixe, então é um mel gostoso, rapaz, maravilhoso. Eu recomendo a receita para você, Ranulfo. Roberto, eu queria fazer só uma correção. Você acaba de fazer uma matéria interessante sobre a questão do setor canavieiro no Norte Fluminense. Você disse que o faturamento seria de 500 milhões. 650 milhões de reais. Porque a safra desse ano será 20% maior em relação ao ano passado. E uma outra coisa que você falou, da questão da desigualdade que impera no Norte Fluminense, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. E aí eu vou aproveitar, em cima do que você falou tão corretamente, dizer que uma família que pertença a 1% mais rico nas cidades do Norte Fluminense ganha 40 vezes mais uma família que pertença aos 40% mais pobres. Eu vou repetir para você não se assustar. O 1% mais rico, que está no topo, dos quais alguns personagens você acaba de citar o nome, ganha 40 vezes por mês, mais do que uma família que esteja no segmento dos 40% mais pobres. É mais ou menos o seguinte: uma família pobre vive com 3 pessoas e um salário mínimo, e uma família no topo vive por mês com 40 mil reais. Foi isso que você, em outras palavras, inteligentemente retratou nessa excelente matéria, Roberto. Exato, Ranulfo. Essa reportagem aqui, só para lembrar as pessoas, ela está disponível no Portal Viu. Aliás, em 2017, o Portal Viu fez uma série de reportagens sobre o setor canavieiro e chegou nesse caso. Foi através da agência Fonte Exclusiva. E tem um documentário lá de 5 minutos também na playlist do Portal Viu no YouTube, para você conferir. Esse caso aí intrigante desse comerciante que, na idade já idoso, recebeu uma indenização, uma relação que mantinha com os donos da usina, emprestou lá que em valores atualizados, na época, mais de 4 milhões, e que em valores atualizados hoje vai dar uma fortuna, né, Ranulfo? Você imagina 4 milhões aplicado desde 2017, quanto não daria isso no mercado financeiro, Ranulfo? Não tenha dúvida, e mais, este é um setor que só sobrevive porque tem 50 milhões de reais por ano de renúncia fiscal. Então, deveria, no mínimo, pagar em dia os seus fornecedores. E o que mais se observa no pequeno fornecedor, no pequeno canavial, é que nos momentos de crise ele fica a ver navios. No momento de safra boa, com renda e riqueza, normalmente essa tropa do 1% fica um pouquinho mais rica todo ano, Roberto. Todo ano. É muita grana. Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.